Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip Sync, São Paulo. História das religiões. Judaísmo. Shalom, Tova Uvracha, Chen Vachest Vrachmim, Aleinu Val Kol Yisrael Amecha. Dai paz, bondade, bênçãos, benevolência, clemência e compaixão a nós e a todo o seu povo, a casa de Israel. Quando falamos de judaísmo e de judeus, primeiro temos um problema de definição. O judaísmo é muito mais abrangente que uma religião. Já se disse que o judaísmo é mais bem descrito como uma civilização. Claro que os judeus têm uma teologia e uma concepção única de Deus, mas este é só o primeiro passo. O judaísmo obriga seus seguidores a um modo de vida, incluindo um código de leis e práticas e um sistema ético. A vida judaica inclui um amplo conceito de santidade que envolve um povo santo, a terra santa de Israel, a cidade santa de Jerusalém e uma língua santa, o hebraico. O judaísmo não deve ser visto como doutrina paralela ao cristianismo ou ao budismo, por exemplo. Em grande parte de sua história, o judaísmo foi um sistema amplo de teologia, leis, ética e costumes, tudo para um povo especial, com um idioma especial e uma querida terra natal. Porém, no mundo moderno, definir o que é ser judeu é particularmente complicado. O judaísmo tornou-se pluralista. Boa parte dele corresponde ao significado tradicional da palavra religião, mas uma parte não será identificada como religião aos olhos de muitos não-judeus. Ao embarcarmos nessa jornada, estejamos prontos para explorar áreas que aparentemente são componentes incomuns da religião, mas que são partes intrínsecas da tradição única do judaísmo. A história judaica começou quando o patriarca Abraão, vivendo num lugar hoje chamado de Iraque, recebeu um chamado divino que está descrito na Bíblia. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, teus parentes e a casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bendição. Abraão, pai do povo judeu, teve uma das maiores inspirações humanas. A história do povo judeu começou quando Abraão compreendeu que só havia um Deus e que esse Deus regia todos os povos, toda a história, todas as nações, e que Deus queria que as pessoas fossem éticas e boas, e foram os descendentes de Abraão que deram origem ao povo judeu. Esse monoteísmo foi a maior contribuição judaica à humanidade e o princípio fundador do judaísmo. A Bíblia narra que Abraão fez uma aliança, um tipo de pacto ou contrato com Deus. É uma promessa de que sua família se multiplicaria como a areia dos mares e que viveria nessa terra que é regida pelo seu Deus. Eles seriam uma nação poderosa e sua casa seria a terra de Canaã, mais tarde conhecida como a terra de Israel. Alguns séculos depois dos patriarcas, os israelitas foram escravizados no Egito. Mas sob a liderança de Moisés e depois de uma série de experiências extraordinárias, os milagres descritos pela Bíblia, eles escaparam da feroz perseguição do faraó para o deserto do Sinai. No caminho, atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia diz que o mar se abriu milagrosamente para que eles passassem. No Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a revelação básica que conduziria o povo judeu através da história. Da montanha, ele trouxe todo um código de leis e de ética, em cujo cerne estavam os 10 mandamentos. Sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos livrou da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim.
Não tomareis o nome. Provavelmente ele recebeu mais do que 10 mandamentos, mas parte da lei pode ter se desenvolvido mais tarde. Moisés pode ter estabelecido os parâmetros básicos para a lei e os detalhes foram inseridos durante a história da comunidade. Mas o que realmente distinguia Israel dos povos vizinhos, dos edomitas, moabitas e outros povos, era o seu sistema legal e o seu sistema moral, e o sistema religioso, a crença em um único Deus. Isso os distinguia dos outros povos da região. Não cobiçarás. O código mosaico é conhecido como Torá. Torá significa instrução. Pode ser sinônimo de lei. Pode ser. Às vezes, num sentido bem específico, Torá se refere aos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Depois de 40 anos vagando no deserto do Sinai, as 12 tribos dos filhos de Israel chegaram à Terra Prometida e a conquistaram. Levou tempo para se estabelecerem, mas tornaram-se um reino unido regido primeiro por Saul. O sucessor de Saul, Davi, fez de Jerusalém sua capital. Ele criou um Israel forte e unido que os judeus nunca esqueceram e que ansiaram por recriar. O sucessor de Davi, Salomão, construiu o Templo de Jerusalém em cerca de 960 a.C. Esse templo foi o foco do culto israelita, que, em termos acadêmicos, significa um sistema religioso de adoração ou ritual. O culto israelita tinha como centro um sistema sacrificial. Foi centralizado por Moisés num santuário portátil que seria carregado pelo deserto do Sinai. Esse santuário receberia um foco permanente no templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. A terra prometida de Israel era vista como terra santa. Com o rei Davi, Jerusalém virou capital e tornou-se a cidade santa. O rei Salomão construiu o templo. Uma santidade especial passou a ser atribuída a esse local, vista como a morada de Deus na terra. Quando o templo foi dedicado, Salomão orou: Escuta a súplica de teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do céu onde resides. Escuta e perdoa. O povo do reino unificado era conhecido como Filhos de Israel, ou Israelitas. Esse nome se baseia no nome Israel, que Deus deu a Jacó, o terceiro patriarca e ancestral do povo. Nós também sabemos que depois de formarem uma comunidade única das 12 tribos, isso durou muito pouco tempo, o período de Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, essa comunidade se dividiu em 2 grupos. Um grupo do norte com cerca de 7 ou 10 tribos e um grupo do sul com as tribos restantes. O grupo do norte, chamado Israel, durou mais ou menos 200 anos, foi conquistado pelos assírios e desapareceu da história. Não sabemos o que aconteceu com eles. A palavra judeu passou a se aplicar a todo o povo e mais tarde a palavra judaísmo foi cunhada para se referir à sua religião. Outro nome inicial para o povo era hebreus. Quando Israel caiu, o reino de Judá se manteve independente por mais de um século, até 586 a.C., quando Judá foi tomada pelos babilônios. O templo foi destruído. A elite de Judá foi exilada na Babilônia. Eles conseguiram preservar sua identidade, mas seus salmos registram sua angústia. Nos canais da Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita, que me cole a língua ao paladar. Caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Jerusalém ao topo da minha alegria. A fidelidade judaica foi recompensada após décadas de cativeiro, quando Ciro, o rei persa que conquistara a Babilônia, permitiu-lhes voltar a Jerusalém. Os que retornaram reconstruíram o templo.
Quando os sobreviventes do exílio na Babilônia voltaram e reconstruíram no final do século VI a.C., eles fizeram o que chamamos de Segundo Templo. Esse templo sobreviveu ao longo do período romano. Os repatriados canonizaram a versão oficial do Pentateuco, os primeiros 5 livros sagrados que constituíram a Bíblia hebraica. Da época do primeiro templo até o exílio na Babilônia e entrando nos primeiros anos do segundo templo, Israel foi brindada com uma série de profetas. As falas de 15 desses profetas foram reunidas com escritos históricos e originaram uma segunda coleção de escritura judaica que foi acrescentada ao Pentateuco. Depois veio uma terceira seção, conhecida como Hagiógrafos. Era uma coleção de escritos literários e históricos adicionais. As 3 partes juntas formam a Bíblia dos Judeus, que provou ser um dos documentos mais influentes da civilização mundial. O segundo templo foi reconstruído por volta de 520 a.C. Ele continuaria em pé por mais 6 séculos. Em boa parte desse tempo, os judeus não tiveram soberania absoluta. Eles viveram em 516 a.C. até a destruição do segundo templo em 70 d.C. Naquela terra, embora nunca ou raramente com total liberdade, pois um império após outro conquistou a região. Era quase uma encruzilhada de civilizações. Eles foram governados por vários séculos pelos persas, depois pelos gregos e sírios, mas nos séculos I e II a.C., houve um período áureo de independência sob os governantes asmamitas, também conhecidos como macabeus. Os macabeus entraram em cena por volta de 165, depois que a região da Palestina tinha sido ocupada pelos sírios, controlada por eles, e eles tentaram introduzir ideias helênicas na Judéia, que ficava na fronteira entre eles e seu rival, o Egito, e eles queriam assegurar que a Judéia estivesse bem introduzida em seu reino e bem incorporada ao seu sistema de segurança. Assim, introduziram várias mudanças, colocaram suas famílias no poder, infiltraram suas próprias ideias religiosas e assim por diante, a fim de assimilar a província ao resto de seu império. Esse foi o primeiro golpe que levou à revolta dos macabeus. Este seria o último período de total liberdade para os judeus por mais de 2000 anos. Terminou com a conquista da Judéia pelos romanos em 63 a.C. O último século do período do Segundo Templo foi marcado por grande intranquilidade entre os judeus, ligada à esperada chegada de um Messias que restauraria a glória do povo judeu. A maior crise do judaísmo deu-se em 70 d.C. Os judeus da Palestina se rebelaram contra o governo romano. Depois de 4 anos de guerras, incluindo o cerco de Jerusalém, a rebelião foi reprimida. Jerusalém e seu templo foram destruídos. Isso marcou o final da independência judaica. Os romanos deportaram levas de judeus de sua terra, dando início ao que os judeus chamaram de seu exílio, que duraria quase 19 séculos. A reação romana à rebelião, que acabou levando à destruição do templo, foi devastadora para a população na terra de Israel, e ela deixou de ser o centro da vida judaica. Os centros se moveram de lá e a Judéia estava devastada, desabitada, o templo estava destruído, outras áreas tiveram que apanhar os cacos depois disso. Por exemplo, os judeus que ficaram na Babilônia depois do exílio fundaram uma comunidade judaica babilônica que durou 20 séculos. Os judeus conseguiram manter um sentido de comunidade. Em Sura, em Pumpadita, na Babilônia, em Alexandria, no Egito, em Roma, na Grécia, havia comunidades judaicas que se colocavam à parte da comunidade maior para que pudessem viver segundo suas leis e seguir suas próprias tradições. Em vez do templo, o cerne do judaísmo passou a ser a sinagoga.
Durante séculos, os judeus visitaram o Templo de Jerusalém sempre que possível, em uma das festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Mas isso se tornou cada vez mais difícil com a extensão da diáspora judaica. Era necessário um local para a devoção comunitária. Com isso surgiram as sinagogas. A sinagoga era um conceito revolucionário numa época em que os templos pagãos eram tidos como a moradia física das divindades, em que a veneração se expressava através do sacrifício e em que os santuários só eram acessíveis à casta dos sacerdotes. Além da lei ditada a Moisés no Sinai, Deus teria dado a Moisés outras instruções orais. Elas foram transmitidas oralmente de uma geração a outra e continuamente expandidas, de modo que no século I depois de Cristo, essa tradição oral atingira enormes proporções. Um dos mais antigos escritos rabínicos que temos é a Mishnah. Provavelmente foi editada entre 200 e 250 depois de Cristo. Foi a primeira tentativa de explicar como utilizar a Bíblia, suas leis e regras na vida cotidiana no mundo romano. A compilação seguinte mais importante foi o Talmud. O Talmud ganhou a forma que hoje conhecemos por volta de 550 ou 600 depois de Cristo, cerca de 400 anos depois da Mishnah. É uma série de discussões, casos, precedentes de como interpretar e aplicar o entendimento da Mishnah sobre a lei bíblica a novas situações. O Talmud é uma obra enorme, com cerca de 3 milhões de palavras. É uma biblioteca completa, contendo um código vasto e detalhado que cobre toda a gama da vida civil e religiosa. Também contém assuntos mais leves, incluindo anedotas e lendas. Não parece ter implicações religiosas, mas sim implicações jurídicas. Isso não tem nada a ver com religião. Tem sim, pois significa que as relações entre as pessoas não serão baseadas no poder do mais forte sobre o mais fraco. Ao invés disso, serão baseadas num princípio do que é certo ou errado, conforme enunciado no resto da Bíblia. Tudo englobado de modo geral no não roubarás. Se não é seu, não pegue. Foi através da Torá, do Talmud e do nosso livro de orações que a comunidade judaica, onde quer que tenha existido, conseguiu se manter enquanto comunidade. Nos primeiros séculos depois de Cristo, a dispersão judaica alcançara a Arábia ao sul, a Armênia e a Pérsia ao leste e o Oceano Atlântico a oeste. Os judeus também seguiram no rastro dos exércitos romanos até o norte da Europa, onde formaram novas comunidades. Mas o triunfo do cristianismo foi uma tragédia para os judeus. A ascensão do cristianismo no século IV mudou a situação social e política dos judeus no que restou do Império Romano. Com a queda do Império Romano, a Igreja tornou-se a instituição que sobreviveu e se tornou o governo de facto que substituiu o Império Romano. Os imperadores bizantinos introduziram leis antijudaicas, que foram a base durante séculos de terríveis perseguições. Essas leis visavam isolar e humilhar os judeus e tornar ilegal sua ligação próxima com a sociedade cristã. Com o passar dos séculos, a Igreja criou leis cada vez mais duras contra os judeus. Eles eram marcados como párias e sofreram constantes discriminações. Os judeus eram obrigados a usar trajes ou insígnias especiais. Estavam sujeitos a ataques, expulsões e massacres. Sob tais circunstâncias, não espanta que os judeus confinados em seus próprios guetos tenham se tornado bastante introspectivos e imersos em sua própria cultura. Mas houve exceções em algumas épocas e lugares. Os judeus também participaram do Renascimento italiano com contribuições na ciência, literatura, filosofia, música e até na dança. Porém, de modo geral, a perseguição continuou. O judaísmo sempre teve um elemento básico de otimismo. Os judeus não acreditaram no pecado original,
e depois do exílio tiveram certeza de que Deus traria o seu povo de volta à sua terra a salvo de seus perseguidores. O profeta Jeremias previra esse resultado. Eu mesmo reunirei o meu rebanho disperso em todas as terras para onde os levaram, e os trarei de volta ao aprisco, e eles darão frutos e se multiplicarão. Por todo esse tempo, o grande ideal da sociedade judaica foi o estudo e o homem culto. O erudito e rabino era o modelo. Os judeus introduziram uma educação universal nos dias do templo e sempre fizeram seus filhos estudarem, geralmente nas escolas talmúdicas, que floresceram em muitas comunidades. Os adultos também se debruçavam diariamente sobre o Talmud. Algumas vezes, esse estudo intensivo provocou uma reação negativa. Por exemplo, no século XVIII, um movimento pietista, o Hassidismo, rejeitou o fator intelectual da vida religiosa em favor de uma abordagem mais emocional. Os Hassidim, liderados por seu fundador, o Baal Shem Tov, o mestre do bom nome, no período medieval, quis trazer de volta ao judaísmo a celebração da vida e a alegria que sempre caracterizou a vida judaica com seus cantos e suas danças com a Torá e o sentimento de realização nessa relação com Deus. Depois das revoluções americana e francesa, os judeus deixaram de ser vistos como inferiores, sem ter direitos. Eles se tornaram cidadãos iguais. Muitos judeus passaram a questionar ensinamentos e práticas tradicionais. Surgiram novas formas de judaísmo. Uma das soluções mais influentes foi o judaísmo reformista. A reforma se deu no início do século XIX e, sob o impacto da interpretação bíblica moderna, determinou que eles não mais acreditassem que Deus dera a Torá completa e acabada no Sinai, mas que ela fora escrita por muitos homens ao longo dos séculos. Portanto, ela não foi dada por Deus, mas inspirada por ele. O judaísmo rabínico tradicional passou a ser chamado de ortodoxo para distingui-lo do judaísmo reformista. Embora os judeus sempre soubessem no que acreditavam, eles levaram milhares de anos para organizar sua teologia e credo de modo sistemático. Ao contrário do cristianismo, o judaísmo nunca teve um dogma oficial estipulado pelas autoridades. É verdade que a Bíblia está cheia de enunciados fundamentais do credo judaico, mas eles estão dispersos. A frase mais crucial aparece no Deuteronômio. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é um só. Essa frase afirma o monoteísmo e também a submissão do povo a um só Deus. O conceito bíblico da criação tem muitas implicações importantes. O universo é visto como homogêneo, planejado e formado por uma única mente. O universo não existe por acaso, mas tem um propósito. Não houve um fator de acaso na criação da estrutura do cosmos. Cada detalhe foi divinamente planejado. Deus não se aposentou após a criação, mas continua envolvido em todos os assuntos do universo, emergindo como o Deus da história. A providência divina continuamente assegura a existência do mundo que ele poderia destruir do mesmo modo como o criou. O ser humano feito à imagem de Deus é o ápice e o propósito da criação. Deus, uma imagem? Deus não tem nenhuma imagem. Mas o homem tem características do próprio Deus que o diferenciam de todas as outras criaturas. Deus tem inteligência no seu nível, a seu modo. O homem tem uma mente. Mesmo que outros seres tenham algum tipo de inteligência, nenhum seria capaz de desvendar a teoria da relatividade. O homem é a inteligência. Talvez ainda mais importante que isso, e eu digo talvez,
o homem pode fazer uma escolha moral. Eu decido se vou roubar ou não vou, se vou humilhar ou não vou humilhar outra pessoa. É pecado humilhar alguém. Eu decido isso. É a minha escolha moral. Nenhum instinto me obriga a agir de modo certo ou errado. Não há poder no céu ou na terra que force o homem a pecar ou a praticar o bem. É uma decisão do homem. Ninguém obriga Deus, ninguém obriga o homem. Por isso somos feitos à imagem dele. Esta é a essência do judaísmo. Os judeus antigos acreditavam que se seguissem a lei mosaica, estariam fazendo a vontade de Deus, e que Deus estaria ao seu lado. Na tradição judaica, os homens iam à sinagoga 3 vezes ao dia para orar e para manter um sentido de comunidade. Os rabinos exigiam um limite, um número mínimo de 10 homens reunidos para a prece, a fim de terem uma experiência completa. Isto era muito importante, que eles dependessem uns dos outros para manter essa relação de veneração com Deus. O nosso livro de orações foi composto há cerca de 25 séculos. Eles examinaram a Bíblia e encontraram expressões que são adequadas à oração. Em um lugar diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Bom, aí está, é uma prece maravilhosa. Eles fizeram uma única modificação. Não cura-me, mas cura-nos. Não eu serei curado, mas nós seremos curados. Essa ideia cria a dependência. Uma comunidade fica para sempre, ela continua indefinidamente. Os indivíduos são substituídos, mas a comunidade segue existindo. A comunidade tem responsabilidade para com todos dentro dela. A sinagoga tradicional era o centro da atividade comunitária. Ali, o judeu vivia boa parte da vida, sonhava e comungava com Deus e com seu vizinho. A sinagoga é o foco da comunidade para os judeus. A sinagoga é essencialmente, na nossa tradição, uma casa de veneração, uma casa de estudos e uma casa de companheirismo. São esses 3 aspectos da vida da sinagoga que unem a comunidade e a mantêm unida. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeisicha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. A vida judaica sempre girou em torno de 2 centros, a sinagoga e a casa. A casa é de fato o santuário de Israel, e mesmo depois da destruição do templo com o surgimento das sinagogas, ainda era em casa que se observava o sabá, os feriados, e havia a riqueza da tradição que fazia a família seguir aquilo que era sagrado e precioso em suas vidas. Diretrizes para a relação entre pais e filhos são bem desenvolvidas na literatura judaica. Os filhos são vistos como uma extensão dos pais, e a família ideal é marcada por um amor mútuo e ilimitado e responsabilidades mútuas. Os filhos aprendem a respeitar e honrar os pais. Os filhos também são valorizados na vida judaica, e no passado, aquilo que chamamos de infertilidade era visto como uma maldição terrível. Se a esposa não tivesse filhos depois de 10 anos de casada, a lei e os costumes judaicos permitiam a bigamia a fim de gerar filhos. A vida judaica adquire um significado e um ritmo especiais com sua enorme variedade de festas, festividades e eventos em família. Esses eventos pontuam o ano judaico e lhe dão tempero e um caráter único. Esta é uma das maravilhas do judaísmo para mim. Ele celebra a vida dos nossos feriados e das nossas atividades diárias. Mas se me perguntarem qual é o feriado mais importante que celebramos, eu diria o Sabá. No Sabá, uma vez por semana, o judeu se dedica à sua família, à sua comunidade e a seu Deus. Nesse dia, você se afasta das preocupações e tarefas que o afligem durante os 6 dias da semana.
É uma ocasião em que a família se reúne. Há uma refeição especial na sexta-feira à noite. A família relaxa ao redor da mesa de jantar e canta canções de sabá. Depois vai à sinagoga ou ao templo para o serviço religioso com a comunidade. Mas o sabá também é um período para estudar. As 3 festividades, a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Tendas ou Tabernáculo, continuam a ocorrer na sinagoga e em casa. Estas seguem sendo ocasiões alegres. A primeira dessas 3 festas é a festividade pascal da primavera. Em tempos antigos, a Páscoa marcava o início da colheita da cevada. Também era o aniversário do êxodo do Egito. Antigamente, os peregrinos de Jerusalém na Páscoa sacrificavam e comiam o cordeiro pascal em agradecimento por esses eventos. A última ceia de Jesus é geralmente vista como uma refeição de Páscoa. A festividade da Páscoa dura uma semana e, em memória das dificuldades dos ancestrais, os judeus só podem comer pão não fermentado na forma de bolachas. A Festa das Semanas ocorre 50 dias depois da Páscoa. Na época do templo, essa festividade agrícola celebrava os primeiros frutos do início do verão, e o peregrino trazia uma oferenda da colheita do trigo ao templo. Essa festa cai na data tradicionalmente associada à entrega da Torá a Moisés, no Monte Sinai. Por isso, também é conhecida como a Festa da Entrega da Lei. A terceira principal festividade de peregrinação ocorre no outono, depois da colheita. É chamada de Festa das Tendas ou Festa do Tabernáculo. Era a mais alegre das 3 festividades. Seu simbolismo histórico é a comemoração dos 40 anos de andanças dos filhos de Israel pelo deserto. Naquele tempo, os israelitas viviam em tendas ou tabernáculos. Os judeus, durante a festividade, vivem em tendas, nos jardins, terraços ou telhados das casas. Elas são experiências muito alegres. Também existem ocasiões solenes na vida judaica. Os dias mais santificados do ano são Rosh Hashanah, o Ano Novo religioso, e 10 dias depois, Yom Kippur, o Dia do Perdão, na época do outono. E nessas datas o foco não está em casa como nos outros feriados, mas na sinagoga ou no templo, quando os judeus se reúnem para pedir perdão a Deus pelos pecados de ação e omissão do ano anterior, e para tentar começar um ano novo com a ficha limpa. Essas são as principais ocasiões solenes e festividades que celebramos. Mas eu devo acrescentar o Chanukah. Ele é o único feriado que celebramos que não é baseado nas Escrituras. Tornou-se um feriado importante, provavelmente por se dar na mesma época que o Natal, mas é uma ocasião de alegria e celebração baseada numa linda história da primeira vitória pela liberdade religiosa nos registros históricos, encontrada nos apócrifos, nos primeiro e segundo livros dos Macabeus. E celebramos o Purim, uma festa menos importante, pois não se encontra na Torá, mas está nas escrituras hebraicas e comemora a libertação dos judeus da tirania de um déspota. Quando os judeus estavam na Pérsia, eles foram atacados pelo inimigo. A rainha era judia e ela ajudou a salvar o seu povo naquela época. Fazemos uma grande celebração. As crianças se fantasiam, fazem várias brincadeiras também e se divertem muito, elas adoram. A liberdade é um tema que entra em todos os feriados importantes. O anseio de ser livre, de venerar o único Deus e de viver em paz como uma comunidade. O segundo ciclo de ocasiões especiais consiste nos marcos da vida familiar. Esses marcos começam com o casamento, que entre os judeus tem 2 finalidades: procriação e companheirismo.
Os casamentos podem ser realizados em qualquer lugar, mas a sinagoga é o local favorito. A cerimônia é feita ao ar livre, se possível, para lembrar a promessa de Deus a Abraão de que sua prole seria tão numerosa quanto as estrelas. Na cerimônia de casamento, um palho é segurado sobre o casal para simbolizar o lar que eles estão fundando. Depois do casamento, o evento seguinte no ciclo familiar é o nascimento de um filho. Deus ordenou a Adão e Eva que crescessem e se multiplicassem, e isso foi visto pelos judeus como o primeiro dos 10 mandamentos. Se a criança for menino, uma cerimônia de circuncisão ocorre uma semana após o nascimento. Os jovens casais judeus de hoje costumam dar uma festa de entrega do nome também para as filhas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu. Aos 13 anos de idade, um menino judeu é visto como um adulto e se torna responsável por seus atos e observância religiosa. Somente após a Idade Média, esta se tornou uma cerimônia especial. Mas, atualmente, o Bar Mitzvah se tornou um evento essencial no ciclo de vida judaico. No século XX, uma cerimônia paralela foi introduzida para as meninas, aos 12 anos, o Bat Mitzvah. As leis judaicas para o velório são detalhadas. O enterro deve ocorrer o mais rápido possível, uma prática que reflete a origem do judaísmo num clima quente. Os judeus ortodoxos se opõem à cremação, pois acreditam que ela nega a possibilidade da ressurreição do corpo. Mas a cremação é permitida no judaísmo reformista. A vida sendo tão preciosa, o judaísmo diz que a morte não deve ser precipitada pela eutanásia ou qualquer ação que a antecipe. Em geral, o princípio ético básico é que quando a vida estiver em jogo, qualquer outra lei cai por terra. A vida humana vale mais que tudo. Somente 3 proibições são maiores que a preservação da vida. Não se podem fazer estas coisas mesmo que alguém morra. São elas cometer incesto, praticar assassinato ou idolatria. Mas em tudo mais, a preservação da vida prevalece. Do Código Mosaico, os rabinos derivaram 613 mandamentos para os judeus cumprirem. Como vimos, muitos deles estão ligados à sinagoga e à vida familiar, às festas e aos jejuns. Centenas de mandamentos estão ligados ao ritual do templo e à vida agrícola no Israel antigo, e esses não são usados há quase 2000 anos. Mas outros mandamentos afetam todos os aspectos da vida cotidiana. Os mais óbvios são as regras de alimentação, kosher. Muitos animais são totalmente vetados, incluindo crustáceos e carne de porco. Há regras básicas para o ritual do abate dos animais para assegurar uma morte rápida e humana. Outras regras prescrevem, como extrair o sangue que é visto como sede da vida. Os rabinos também derivaram da Bíblia o veto de comer laticínios junto com carnes. O vínculo com a Terra Santa é um fator vital do judaísmo. Foi estabelecido no início no pacto entre Deus e Abraão. A qualidade religiosa da vida na terra de Israel era vista como superior à de outros lugares. Não só um maior número de mandamentos podia ser cumprido em Israel, e sobretudo em Jerusalém, mas o judeu também se sentia mais perto da presença de Deus. Jerusalém representava o local onde se podia sentir a presença divina. Você podia, entre aspas, ver Deus. Você podia senti-lo ali mais do que em qualquer outro lugar. Ele representava, num sentido, a história judaica. O rei Davi, o rei Salomão, um tempo maravilhoso. Jerusalém sempre foi considerada o centro espiritual e simbólico do povo judeu. Nós saímos de Jerusalém, nós voltaremos para Jerusalém, voltaremos para lá.
Certamente o Estado de Israel é uma preocupação primordial dos judeus em todo o mundo. Começando no final do século XIX, quando os judeus foram expulsos da Rússia, da Polônia, da maior parte do leste europeu. A migração de volta à Terra Santa começou de novo com toda a força. E aí veio Hitler e a tragédia do Holocausto. Parte da tragédia é que os judeus, que talvez tenham escapado da tirania nazista, não tinham para onde ir. Bom, na minha opinião, à medida que o Ocidente moderno tomava forma com o Renascimento que veio depois, o problema da comunidade judaica, do que fazer com os judeus, começou a penetrar na civilização e cultura ocidentais, e isso continuou a ser um problema até o século XX. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, em algumas regiões os judeus eram interditados até poucos anos. Pela mesma razão que os alemães nazistas mataram 6 milhões de judeus, pela única razão de serem judeus. Éramos odiados na Rússia só por sermos uma minoria e por sermos judeus. Em 1918, houve pogroms de judeus. Bandos invadiram nossa cidade e mataram, num só dia, mais de 500 pessoas. Buscavam, sobretudo, os homens. Isso foi em 1918, eu já tinha 13 anos. Ainda me lembro dessas atrocidades. Os homens jaziam nas ruas e 2 dias depois nos deram permissão para finalmente enterrá-los adequadamente. O Holocausto foi pior que qualquer outra perseguição já existente, mas teve continuidade com a ideia da segregação, dos guetos, o uso de insígnias especiais para identificar os judeus, restrições à atividade econômica. Nada disso foi original. Tudo isso teve raízes muito cedo no Ocidente. O problema dos judeus estava imbuído no Ocidente e continuou a modelar os eventos por centenas de anos até o nosso século. As igrejas ocidentais se horrorizaram ao perceber que o antissemitismo tradicional entre os cristãos e os estereótipos antissemitas criados ao longo dos anos contribuíram para uma atmosfera em que um holocausto era possível. As igrejas cristãs condenaram todas as formas de antissemitismo e logo se desenvolveu um diálogo entre judeus e cristãos. No século passado, o conceito do retorno a Sião foi transformado pelo movimento político sionista e culminou na criação do Estado de Israel em 1948. É histórico. Nós não tínhamos um país até 1948. Em 1948, finalmente recuperamos o nosso país. Qual é a posição do judaísmo atualmente? Bem, é intensamente pluralista. Hoje, há cerca de 12 milhões de judeus no mundo, cerca de 6 milhões nos Estados Unidos e 4 milhões em Israel. Estas duas comunidades são os polos gêmeos em volta dos quais giram a vida e a cultura religiosa judaica. No começo do século XX, um escritor franco-judeu, Edmond Flank, tinha vínculos tênues com o judaísmo. Então, sob o impacto do antissemitismo francês, ele se tornou um judeu comprometido. Ele escreveu um credo que expressa lindamente a visão judaica moderna. Sou um judeu, pois tendo nascido do povo judeu e o recuperado, meu desejo é que vivam depois de mim, mais vivos do que em mim. Sou um judeu, pois a fé judaica não exige de mim nenhuma resignação mental. Sou um judeu,
pois a fé judaica exige de mim toda a devoção do meu coração. Sou um judeu, pois em todo lugar onde o sofrimento chora, o judeu chora. Sou um judeu, pois toda vez onde o desespero impera, o judeu tem esperança. Sou um judeu, pois a palavra do judaísmo é a mais antiga e mais nova. Sou um judeu, pois a promessa do judaísmo é uma promessa universal. Sou um judeu, pois para os judeus o mundo ainda não está terminado. Os homens o estão terminando. Sou um judeu, pois para os judeus o homem não é criado, os homens o estão criando. Sou um judeu, pois acima das nações e de Israel, o judeu coloca o homem em sua unidade. Sou um judeu, pois acima do homem, imagem da unidade divina, o judaísmo coloca a unidade divina e sua divindade.